segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Viterbo chama atenção. Vocês notaram que ele praticamente chamou os jornalistas de criminosos? Sim, que o Metrópolis apurou que o Alexandre de Moraes teria estado na mansão de Daniel Vorcaro por 2 ocasiões. E teria sido exatamente lá no encontro fortuito com Daniel Vorcaro que Alexandre de Moraes teria conhecido o presidente do BRB. Até aí morreu Neves, ninguém está provando nada. Agora, que não é ortodoxo o ministro da Suprema Corte estar na mansão de um dono de banco que foi liquidado, que ia ser comprado por um banco público e blá, 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 que vocês todos já sabem do que se trata, ortodoxo não é, né? Você tem que concordar comigo. A equipe de jornalismo do Metrópolis alegou que quem passou essas informações foi uma fonte. E, claro, o jornalismo aqui no Brasil, por lei, ainda tem direito ao sigilo da fonte. Na prática não é assim que funciona. Você viu o que aconteceu, por exemplo, com Alan dos Santos. Mas isso é um outro assunto, vamos voltar para o Buzilis aqui. Ocorre que, no iniciozinho da noite, o ministro Alexandre de Moraes, através de uma nota oficial do STF, garantiu que o Metrópolis estava mentindo. E o Metrópolis, eles bancaram a informação. Em nota divulgada, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou ter se reunido com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, na mansão do empresário mineiro Daniel Vorcaro. O encontro foi revelado pela coluna da Andresa Matais no Metrópolis ontem, terça-feira. O Metrópolis mantém a apuração sobre o encontro e reitera as informações publicadas na reportagem original. O Metrópolis tem relatos que confirmam as 2 idas do ministro do STF à casa de Vorcaro, no Lago Sul, em Brasília. Bem, eu tenho alguns anos de jornalismo e eu posso garantir a vocês que se o Metrópolis tivesse só as fontes, essa equipe não teria batido com as cores roxas tudo na mesa, não. Para mim, eles têm provas. Eu, se fosse Vorcaro, eu não deixava me chamar de mentiroso, eu mandava vazar logo as imagens das câmeras de segurança. Porque se o ministro Alexandre de Moraes esteve lá na casa de Vorcaro, é óbvio que existem imagens de câmeras de segurança. Isso não tem nada a ver com informação privilegiada. Eu poderia chegar aqui para vocês, bancar, dar uma de gostosona e dizer, olha como eu sou a pica das galáxias da informação. Não no meu turno, não faz o meu feitio. É só uma questão de raciocínio. Vocês acham que uma mansão daquele gabarito não teria um sistema, um circuito interno de câmeras de segurança? É claro que tem. E é claro que todo mundo que entra e sai da mansão fica registrado nas imagens. O Vinícius, ele tem a seguinte opinião. Se o Metrópolis peitou Moraes é porque muito provavelmente tem provas. Portanto, presumo que Moraes não vai retrucar, justamente por temer que essas supostas provas sejam reveladas. De qualquer forma, é bom ver que o medo em relação ao STF acabou. E aqui eu concordo totalmente com Vinícius, mas eu abro um parêntese. A equipe de jornalistas do Metrópolis tem que entender que quem valida ou não provas é o ovo que tudo vê. Fora a criatividade, né? Que o Vinícius me lembrou. Fora a criatividade, né? Que, é grande. E para deixar minha noite bem tranquila, mas bem tranquilo, o Ricardo Feltrin, grande jornalista também, veio a público e disse no X, quero crer que os jornalistas Malu Gaspar, Andresa Matais e André Shelders estão 100% cientes que eles já devem estar grampeados. E o Sam Puncher também, ele disse depois num outro post. Aí vem o Sam Puncher e diz, nota pessoal, servidor público tentar desqualificar a apuração jornalística que o desabona chamando ela de criminosa não é novidade, não é efetivo e não intimida ninguém. Sam, eu tenho gostado muito do seu trabalho, embora eu saiba muito bem que pito que você tocou em todos os verões passados. Mas de uns tempos para cá eu tenho gostado bastante do seu trabalho. Querido, eu falo como mamãe, porque você deve ser mais novo que meu filho. Isso que você está falando funciona numa democracia, não numa democracia relativa, de House of Cards. O Enio Viterbo chamou a atenção do tom que Alexandre de Moraes aplicou na nota. Ele disse, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, agora, que é o Buzilis, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Viterbo chama atenção. Vocês notaram que ele praticamente chamou os jornalistas de criminosos? Sim, claro que sim. Nós da direita, nós jornalistas conservadores, conhecemos na pele o efeito do mão para a cabeça, esteja preso. Mas o que eu fiz? Não interessa. Não, mas você tem que provar que eu fiz alguma coisa. Não tenho. Você que tem que provar que não fez. Tá, e do que você está me acusando?
Você não tem que saber, tá? Então conta pro meu advogado. Também não vou contar, porque é sigiloso. Todo mundo sabe muito bem do que eu tô falando. Então, assim, modus operandi, por enquanto, tá o mesmo. E o Cláudio Dantas completou. Entenderam agora que toda essa conversa fiada de combate a discurso de ódio e desinformação não passa de desculpa para impedir que venham à tona os esquemas de suas excelências? Estando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento e bora para os comentários tretar. E aí, o que você acha? Vai dar chabu para eles ou vai terminar em pizza como sempre termina na terra das bananas? Beijo no coração. Fui.